Bom, meus amigos, vamos lá então. Acabou agora há pouco, lá nos Estados Unidos, Bélgica 1, Egito 1. Pois é, meus amigos, vamos lá então. Tá comentando de mais um jogo aí da Copa do Mundo, né, rapaziada? Vamos tá comentando aí Bélgica que estreia com empate, rapaziada. 1-1, a Bélgica que eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2018. Estreia com empate. Olha, rapaziada, uma rodada ali, né? Um dia ali com muita zebra, né, mano? Segunda zebra dessa Copa do Mundo, ou aliás, terceira, né? A Bélgica que empatou 1-1 com o Egito, né? A Espanha que também tinha empatado e agora a Bélgica empatou, hein? Olha, dia de muita zebra, hein, mano? Segunda zebra do dia, é meio que zebra, né, mano? Mas assim, a Bélgica empatando 1-1, a Bélgica que era favorita pra esse jogo e empatou 1-1. Vamos tá comentando desse jogo, rapaziada. Antes de começar o pós-jogo, não esquece, deixa o like, se inscreva no canal, vai me fortalecer muito. E como eu falei, né, rapaziada, Copa do Mundo, né, mano? Copa do Mundo aí vocês estão vendo, né, mano? Eu tô fazendo todos os vídeos aqui que eu puder, todos os jogos eu tô vindo aqui comentar. Então, pô, tá, dá uma moral pra mim, pô, deixa o like, rapaziada, se inscreva, vai me fortalecer muito aí se vocês quiserem ali que eu continue comentando de todos os jogos aí da Copa do Mundo. Certo? E assim, vamos comentar do jogo, rapaziada. A Bélgica que estreia com empate na Copa do Mundo 1-1. E eu vou falar pra vocês, né, rapaziada? Essa seleção da Bélgica é uma seleçãozinha comum, hein? Vou falar pra vocês, o que eu vi da Bélgica hoje não é nada disso não, hein? Não é nada disso não. Pra mim uma seleçãozinha bem comum, é uma boa seleção, mas não é nada disso não do que falam da Bélgica, cara. Pra mim é uma seleção normal, né? Tanto é ali que empatou com o Egito, o Brasil que jogou amistoso com o Egito e ganhou do Egito, e a Bélgica, né, empatou, né, com o Egito 1-1. E assim, cara, comentando do jogo, cara, assim, a Bélgica, né, que tem dois grandes jogadores nesse time que podem fazer diferença, que é o De Bruyne e o Doku. Né, os dois grandes jogadores ali, estrela do time da Bélgica, né? E a Bélgica é uma seleção muito dependente desses dois caras ali, né? Principalmente o De Bruyne no meio-campo, né? O destaque nessa seleção da Bélgica, mesmo com 33 anos, mesmo não estando no seu auge, ainda assim é um baita de um jogador, né? Um jogador ali com muita qualidade. E o Doku, né? É o jogador que surgiu agora, né? Nessa geração da belga, né, mano? É o melhor jogadores ali que a Bélgica revelou no atual momento. O Doku do Manchester City, que é um baita de um jogador. Então, assim, mano, a Bélgica aqui tem esses dois grandes destaques. Pelo lado do Egito, pois é, mano, temos o nosso querido faraó, Mohamed Salah fazendo aniversário hoje, né, cara? O Salah fazendo aniversário hoje. E, meus amigos, o Salah, mano, poderia deixar o golzinho dele, né? Pô, o Salah merecia, mano. O tanto que correu hoje, o Salah não tá escrito. Pô, poderia deixar o golzinho dele, né? Tava fazendo aniversário hoje, né? O nosso querido Mohamed Salah, né? Eu, assim, que sou um cara que gosto muito do futebol do Salah. Assim, mano, grande destaque, o grande jogador dessa seleção do Egito poderia marcar o golzinho dele. E assim, mano, comentando do jogo, foi um primeiro tempo assim, eu assisti o jogo todo. E assim, mano, do primeiro tempo que eu vi, foi um primeiro tempo bem ruim da seleção da Bélgica. A Bélgica ali, né, com muita dificuldade ali. O Egito que abriu o placar logo no primeiro tempo com um golaço, hein, mano. Um golaço de fora da área, o jogador do Egito que arriscou ali um belo chute e fez um golaço, abriu o placar pra seleção do Egito. E assim, mano, foi um jogo duro pra seleção da Bélgica aí, mano. O Egito ali endureceu o jogo pra seleção da Bélgica. O Egito ali, né, que hoje jogou bem, uma grande partida do time do Egito, né? O Egito ali marcando em cima, a Bélgica com muita dificuldade no jogo e o Egito também levando perigo no contra-ataque, né, mano? Então assim, mano, foi um jogo duro pra seleção da Bélgica, não foi fácil. A Bélgica que não jogou nada no primeiro tempo, a Bélgica ali que mal finalizou no primeiro tempo, com muita falta de criatividade, né? A seleção da Bélgica, como eu falei, né? Muito dependente do De Bruyne, né? De Bruyne ali que não tava tão bem hoje, né? Não tava conseguindo acertar os passes dele, né? Então, assim, mano, a Bélgica que é uma seleção ali que depende muito ali, né? Dos passes ali, da criatividade do Kevin De Bruyne, né? Como eu falei no meio-campo, né? E assim, mano, foi um jogo ali difícil pra seleção da Bélgica. Um primeiro tempo da Bélgica não jogou nada e o Egito acabou abrindo o placar ali com um golaço de fora da área aos 20 minutos. Inclusive, hein, cara,
cara, eu vou falar pra vocês, hein? O Egito que fez 1 a 0 e poderia ter feito mais. O Courtois fez 2, 3 defesaças no primeiro tempo, né? O Egito que levou muito perigo para a seleção da Bélgica, principalmente no contra-ataque. A defesa da Bélgica também toda desorganizada. O Egito poderia ter feito mais um gol, hein? Pelo jogo ali, né, cara? O Egito ali, que no contra-ataque levava muito perigo com essa desorganização da defesa da Bélgica. Cara, o Egito, cara, levou muito perigo, mano. O Courtois fez 2, 3 defesaças no primeiro tempo. Salvou a seleção da Bélgica no primeiro tempo, Courtois. Então, assim, cara, terminou o primeiro tempo, 1 a 0 pro Egito. Como eu falei, a seleção da Bélgica muito mal, né? Muito pouca criativa, né? Tocava a bola de lado, mas sem muita criatividade. A Bélgica lembrou o jogo da Espanha hoje, né, mano? A Espanha ali, né? Que, como eu falei, era uma seleção que ficava muito com a bola, mas sem criatividade, né? E a Bélgica era isso, né, mano? A Bélgica, como eu falei, é um cara que é uma seleção ali que depende muito da criatividade do De Bruyne. Depende muito do De Bruyne. Se o De Bruyne tá numa noite ruim, a seleção da Bélgica não flui, né? Porque é uma seleção ali que depende muito do Kevin De Bruyne ali no meio campo, né, mano? Como eu falei, o De Bruyne que é um baita de jogador, hoje não tava tão assim, não tava tão bem, cara. O De Bruyne ali que não fez uma partida tão boa assim, fez uma partida ok, né, mas dentro ali do que ele pode entregar, não foi bem ali hoje o De Bruyne. E assim, terminou o primeiro tempo 1 a 0 pro Egito. Começou o segundo tempo, no segundo tempo começou o jogo e a Bélgica levando mais sufoco ainda pro Egito, mano. Segundo tempo, o Egito continuou melhor que a seleção da Bélgica, voltou até melhor no segundo tempo, né? O Egito ali levando perigo, criando bastante oportunidade ali no contra-ataque. E assim, mano, o segundo tempo se tornou um jogo ali lá e cá depois, né? Mas nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, o Egito tava assustando a seleção da Bélgica. Courtois salvando, né? Chute pra fora. O Egito foi corajoso, hein, mano. A seleção do Egito ali, né? Que como eu falei, né? Jogando ali sua quarta Copa do Mundo. O Egito que até agora nunca venceu na Copa do Mundo. Jogando a sua quarta Copa do Mundo, mas até agora nunca venceu sua Copa do Mundo. E assim, mano, por isso que eu falo, né, mano? Tem gente que fala, ah, mas Copa do Mundo é chato. Ah, mas Copa do Mundo decaiu muito, que não sei o quê. Sem o Brasil, ali, né, com o Brasil de fora, a Copa do Mundo se torna chata, tirando o jogo do Brasil. Irmão, você que fala isso, me desculpe, você é um perfeito idiota, mano. A Copa do Mundo é legal justamente por esse tipo de coisa. Ver a seleção do Egito, até o momento não ganhou um jogo na Copa do Mundo. Daí você vê os caras ganham da Bélgica, os caras comemoram como se fosse um título, mano. A comemoração dos caras, por isso que eu falo, mano, Copa do Mundo é uma competição muito bacana, né, mano? Tem coisas assim da Copa do Mundo que, assim, é inexplicável. Além do jogo ser um jogo corrido, jogo aberto, tem os países, né, todas as seleções ali jogam com vontade, né? Agora nesse novo formato, 48 seleção, além disso tudo tem essas questões também, né? Desses times pequenos que quando ganha se torna ali uma coisa muito legal, né, mano? Porque pra esses caras ali, né, pra esses países ali que quase nunca jogam Copa do Mundo, é uma coisa assim, um feito histórico pra eles, né, mano? Então, assim, o Egito que nunca ganhou, poderia ter ganho hoje, tá? Vou falar pra vocês, o Egito teve a oportunidade de ganhar, tava levando muito perigo pra seleção da Bélgica, acabou que não conseguiu ganhar, mas fez um bom jogo, tá? O Egito, olha, que continuou levando perigo no segundo tempo pra seleção da Bélgica, né? No contra-ataque, assim, mano, depois ali, mano, a Bélgica só foi melhorar depois dos 20 minutos do segundo tempo com a entrada do Lukaku. O Lukaku entrou e a seleção da Bélgica melhorou, né? A seleção ali da Bélgica melhorou, começou a colocar... na verdade, nem cruzou pra área, né? O Lukaku entrou no segundo tempo, eu achando que a Bélgica ia cruzar mais bola pra área. A Bélgica continuou jogando com a bola no chão, né? Sem cruzamento pra área. Então, assim, cara, o Lukaku entrou e a Bélgica melhorou, cara, né? Bélgica melhorou ali. E depois dos 20 minutos do segundo tempo que a Bélgica melhorou, mas ainda assim o Egito foi corajoso, foi pra cima e depois ali acabou tomando um gol de empate pra Bélgica. A Bélgica que empatou o jogo ali com 20, 25 minutos do segundo tempo, com o Lukaku fazendo gol, né? O juiz ali, o Ramon Abateabel, deu gol contra, mas pra mim foi o gol do Lukaku. Pra mim tá mais pra gol do Lukaku do que pra gol contra, né? Mesmo se o jogador do Egito não tivesse tocado, a bola ia entrar, né? De qualquer jeito. Então pra mim
nada a ver esse gol contra que o juiz deu. Pra mim foi gol perfeitamente do Lukaku. O Lukaku foi lá e acabou empatando o jogo. E depois ali, mano, acaba se tornando um jogo lá e cá. O finalzinho do segundo tempo ali, o segundo tempo ali foi um jogo muito bom, né, cara? No segundo tempo ali, o primeiro tempo nem tanto, mas no segundo tempo ali, as duas equipes indo pra cima. O Egito, mesmo tomando empate, continua ali jogando nos contra-ataques, continua indo pra cima. Então, assim, mano, um jogo muito bacana. E depois ali que a Bélgica empatou ali, a Bélgica continuou indo pra cima, né? Acabou ali desperdiçando ali algumas chances, né? Depois ali o De Bruyne saiu ali com 33 minutos do segundo tempo, né? E é isso, terminou o jogo. Bélgica 1, Egito 1. Pois é, meus amigos, um grande empate, hein? Um bom empate para a seleção do Egito. E olha, eu vou falar para vocês, hein? Com esse empate da seleção do Egito, olha, o Egito tem chance de passar em primeiro, hein? Se o Egito ali fizer um saldo de gol melhor que a seleção da Bélgica, vencer os últimos dois jogos, ganhar da Nova Zelândia e do Irã, que são duas equipes teoricamente mais fracas ali, o Egito tem chance de passar, hein? Tem chance de passar em primeiro. Não é nem passar em primeiro. Então, assim, foi um bom empate para a seleção do Egito. Para a Bélgica, não, nem foi tanto. Para mim, foi um empate ruim para a seleção da Bélgica. A Bélgica ali, que, na minha opinião, com o time que tem, com o grupo que ficou, para mim, tinha que passar com 9 pontos nesse grupo, hein? Então, assim, cara, se a Bélgica não passar em primeiro, nesse grupinho aí vai ser uma vergonha pra seleção da Bélgica, né? Pelo time que tem, pelo grupo que ficou, pra mim vai ser uma vergonha pra seleção da Bélgica. E a Bélgica estreia com empate, assim como a Espanha e o Brasil. A Bélgica estreia com empate 1-1 contra o Egito. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, comentando desse jogo aí, Bélgica 1, Egito 1. Então é isso, rapaziada, esse foi o pós-jogo. Valeu, falou e fui. Deixa o like, se inscreva. Então é isso, valeu!